A teoria da Terra Oca defende que existe uma civilização hiperavançada vivendo no interior da Terra. Esse mundo interior seria chamado de Agartha. Segundo os defensores dessa teoria, os habitantes intraterrenos seriam os remanescentes de civilizações antigas como Atlântida e Lemúria, que, após serem destruídas por grandes inundações, seus habitantes teriam se refugiado no interior da Terra, onde permanecem até os dias de hoje. Esse local seria acessado por determinados pontos no globo terrestre, com duas entradas principais e feitas pela natureza, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul. A teoria defende que também existem outras entradas, tais como a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, na Serra do Roncador no Mato Grosso, no Monte Shasta na Califórnia, entre outros lugares. A suposição de que a Terra é oca não é recente. A crença já transitou por diversas civilizações, dos gregos aos maias, sempre com um fundo religioso. Todos acreditavam em uma coisa em comum: as profundezas da Terra seriam, também, as profundezas do inferno, para onde almas impuras seriam enviadas, sofrendo pela eternidade. Na Grécia Antiga, a mitologia grega defendia que o interior da Terra seria o submundo de Hades, habitado por seres malignos e pessoas condenadas ao sofrimento eterno. No Egito, acreditava-se que o submundo seria controlado por Anubis, que era o guardião dos túmulos e guiava as almas das pirâmides até os confins da terra. Não diferentemente na crença cristã, onde o submundo é o inferno, governado por Satanás, que pune e tortura as almas pecadoras por toda a eternidade. A ideia de um reino subterrâneo também é mencionada na crença do budismo tibetano. De acordo com uma história da tradição budista tibetana, existe uma antiga cidade chamada Shambhala que está localizada no interior da Terra. Em 1692, Edmund Halley, o mesmo que descobriu a órbita do cometa, criou a primeira teoria científica da Terra Oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Também foi assim que ele explicou as auroras boreais, gases que escapavam do interior oco da Terra. Dentro dele morariam seres superiores e divinos, também criados por Deus. No entanto, a ciência moderna rejeita veementemente essa teoria. Os cientistas modernos dizem que é impossível existir um mundo oco debaixo de nossos pés. Ainda assim, a teoria ganha força entre pesquisadores independentes e curiosos espalhados mundo afora. E você, o que achou dessa teoria? Você acredita nela? Tem alguma experiência para compartilhar? Deixe o seu comentário a respeito deste tema e, se gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever. Até a próxima! O sítio arqueológico de Al-Ubaid no Iraque é uma mina de ouro para arqueólogos e historiadores. Artefatos misteriosos que datam de 4 a 7 mil anos desenterrados no sítio arqueológico de Al-Ubaid mostram corpos humanoides com características reptilianas ou também chamados de homens-lagarto. Alguns desses artefatos parecem ser capacetes, enquanto outros simplesmente parecem representar lagartos com ombreiras. Ainda assim, outras figuras foram encontradas segurando um cetro ou cajado, e algumas das estátuas femininas estavam amamentando ou segurando seus filhotes, que também possuíam características reptilianas. Na cultura popular, acredita-se que os homens lagarto de Ubaid são uma figura lendária que faz parte da mitologia suméria e babilônica. Segundo a lenda, essas criaturas eram seres reptilianos que habitavam a região da Mesopotâmia, onde atualmente está localizado o Iraque, durante o período Ubaid, entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Acredita-se que esses seres tinham a aparência de répteis, com pele escamosa, olhos amarelados e cauda, mas tinham a capacidade de se comunicar em língua humana e eram dotados de inteligência e habilidades avançadas. Alguns relatos também descrevem os homens lagarto como sendo extremamente altos e possuindo uma força física superior à dos seres humanos. De acordo com a mitologia, os homens lagarto eram vistos como seres divinos pelos antigos sumérios e babilônios, que os consideravam como guardiões dos conhecimentos e segredos da natureza. Eles eram reverenciados como protetores das fontes de água e da agricultura, e acreditava-se que eles tinham o poder de controlar o clima e as estações do ano.
No entanto, a lenda também diz que os homens lagarto eram temperamentais e vingativos, e que podiam trazer desgraça e destruição para aqueles que os desrespeitassem. Por isso, muitas vezes eram retratados como deuses irados, capazes de infligir punições severas aos seus adoradores. Apesar de serem tidos como uma figura lendária, a crença nos homens lagarto de Ubaid ainda persiste em algumas regiões do Iraque, e é considerada por muitos como parte do folclore local. No entanto, as descobertas arqueológicas trazem um contexto peculiar, onde incentiva as pessoas a questionarem sobre a lenda ser, de fato, uma lenda ou uma história verídica. Alguns pesquisadores também especulam que a lenda dos homens lagarto pode ter sido inspirada somente após estas descobertas arqueológicas feitas na região. De qualquer forma, os homens lagarto de Ubaid são uma figura fascinante que faz parte da rica mitologia suméria e babilônica e que desperta a curiosidade. Embora sua existência ainda seja um mistério, a lenda dos homens lagarto ainda é lembrada e reverenciada em algumas partes do mundo, demonstrando a força e a durabilidade das tradições culturais antigas. E você, o que pensa sobre o povo de Ubaid? Lenda ou realidade? Deixe nos comentários a sua opinião, queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. Obrigado e até a próxima! Extraterrestres teriam criado a raça humana? Segundo essa teoria, seres extraterrestres altamente evoluídos, conhecidos como Anunnaki, teriam visitado a Terra há milhares de anos e criado a raça humana. A origem da teoria remonta à antiga civilização suméria, que habitou a região da Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 4000 a.C. De acordo com a interpretação de alguns pesquisadores, os textos cuneiformes sumérios mencionam seres conhecidos como Anunnaki, que teriam vindo do céu para a Terra. Esses seres teriam efetuado uma experiência genética em seres primatas que aqui habitavam, resultando na evolução da espécie do ser humano através do seu próprio DNA. O que, dentro dessa teoria, explicaria o elo perdido no DNA humano entre homem e macaco. O objetivo da intervenção genética dos Anunnaki para com o ser humano primitivo seria criar trabalhadores servis para eles. Os Anunnaki teriam ensinado aos humanos suas habilidades avançadas, como a agricultura, a escrita e a matemática. Os Anunnaki são um grupo de poderosos deuses acadicos e sumérios que originalmente pertenciam ao panteão de Nippur, antiga cidade suméria, embora também sejam mencionados nas cidades de Lagash e Eridu, onde até 50 deuses com essas características foram adorados. Os Anunnaki também são conhecidos como Anuna, e de acordo com a mitologia da Mesopotâmia, essas eram as divindades mais poderosas que no início viviam com Anu, senhor das constelações, no céu. A crença em torno dos Anunnaki estipula que eles eram alienígenas. Segundo o autor Zecharia Sitchin, os Anunnaki chegaram à Terra há 450 mil anos e vieram de um planeta chamado Nibiru. Ele descreve essas entidades como seres com 3 metros de altura e pele branca, com barbas e cabelos muito longos. Além disso, supõe que os Anunnaki deixaram a Terra cheia de tecnologias que aceleraram a evolução humana. Nos textos sumérios mais antigos, os Anunnaki são referidos como seres avançados e eficazes que desceram do céu com o objetivo de projetar e fabricar o mundo dos humanos. Isso significa que, para essa cultura, os Anunnaki foram os criadores da humanidade e também os responsáveis pela sua evolução. Escritores e autores influentes. Zecharia Sitchin. Esse autor é talvez o mais conhecido na área, principalmente pela criação de uma série de livros que promovem a teoria da chamada Teoria dos Astronautas Antigos, na qual é defendida a origem extraterrestre dos seres humanos. Sitchin afirma que o poder tecnológico dos Anunnaki ainda não foi superado pelo homem, uma vez que essas entidades tinham a capacidade de realizar viagens espaciais e gerenciar a engenharia genética há quase 500 mil anos. Peter Colosimo. Ele era um escritor e jornalista italiano que também defendia a hipótese dos astronautas antigos. Juan José Benítez Lopes. Ele é um jornalista e escritor espanhol conhecido por sua saga intitulada Trojan Horse. Ele também dedicou grande parte de sua vida à ufologia, que consiste no estudo do fenômeno OVNI.
Uma de suas declarações mais controversas foi que Jesus Cristo era o grande alienígena. Essa premissa apoia-o com o argumento de que a posse dos dons de cura do profeta são, na verdade, tecnologias extraterrestres mais avançadas. J.J. Benítez tem muito apoio para vários setores da população. Por exemplo, em 1976, ele recebeu 12 arquivos OVNI do tenente-general Felipe Galarza. Este evento é lembrado pelos espanhóis como a primeira desclassificação dos arquivos OVNI na Península Ibérica. Já sobre a etimologia, uma característica particular da palavra Anunnaki é que ela pode ser escrita de várias maneiras, pois em alguns textos é encontrada como Anuna, enquanto em outros aparece como Anunnaki-né e Anunna. Alguns especialistas dizem que isso pode ser traduzido como os do sangue real. No entanto, os ufólogos defendem que a palavra significa céu e terra. Anu é o céu, Na é I e Ki é terra. De acordo com o épico babilônico, essas divindades eram a quinta geração de entidades do Enuma Elish, criação celestial. Algumas evidências citadas pelos defensores da teoria incluem a presença de artefatos antigos que parecem retratar seres humanos trabalhando ao lado de seres extraterrestres, assim como textos antigos que mencionam os deuses que vieram do céu. No entanto, os céticos afirmam que não há nenhuma evidência concreta para apoiar essa teoria, e que ela não tem base científica. Apesar das opiniões se dividirem entre as mais variadas teorias do surgimento e evolução do ser humano, da teoria bíblica à teoria darwinista, a teoria da criação dos seres humanos pelos Anunnaki é uma hipótese que tem ganhado popularidade na cultura pop e na internet. E você, o que acha dessa teoria? Deixe nos comentários a sua opinião, queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Obrigado e até o próximo vídeo. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. Localizada entre as ilhas de Bermudas, Porto Rico e a costa da Flórida, conforme aponta o mapa. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, sobretudo em virtude do comportamento supostamente anômalo de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área, bem como o avistamento de luzes, entre outros fenômenos. Desde o início dos anos 1900, relatos de navios desaparecendo e aviões caindo dentro do triângulo têm circulado pelo mundo. Embora muitos desses relatos tenham sido desacreditados, há evidências de que algo estranho acontece na região. Uma das teorias mais populares é que o Triângulo das Bermudas é um ponto de acesso para uma dimensão paralela ou um portal para outra parte do universo. Outra teoria é que existem anomalias magnéticas nesta região, que afetam os instrumentos de navegação e causam os desaparecimentos misteriosos. Há também quem diga que existem civilizações extraterrestres que circulam pelo local. Há até quem defenda que existe uma civilização alienígena no fundo do oceano local. O mais antigo relato, sombrio, sobre o Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo, que afirmava que a sua bússola apresentava um mau funcionamento no local, além de este ser muito perigoso e aparentemente emitir luzes embaixo do oceano. No entanto, o caso que fez com que o local ganhasse maior notoriedade foi um acidente ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos misteriosamente sumiram, vitimando dezenas de tripulantes. Em 1951, um avião cargueiro, também pertencente aos Estados Unidos, desapareceu na região sem emitir nenhum sinal. Teoricamente, as condições de voo eram ideais e não houve uma explicação plausível para o sumiço repentino do avião, que levava consigo mais de 50 pessoas. Houve, posteriormente, outros casos de sumiços, naufrágios e mortes no local. Essas ocorrências instigaram o imaginário popular, fazendo com que autores de livros e a população como um todo passassem a elaborar teorias mirabolantes, como raptos praticados por extraterrestres, passagens para outro mundo, monstros aquáticos e muitas outras lendas. No meio científico, a teoria mais aceita para explicar os acidentes no Triângulo das Bermudas referia-se à existência de gás metano nas águas em virtude da formação de vulcões submersos nos oceanos, o que provocaria efeitos sobre as águas e também na atmosfera, vitimando tanto os navios quanto os aviões que passassem pelo local.
Teoria esta que foi comprovada em 2010, quando uma equipe de pesquisadores australianos finalmente desvendou o mistério do Triângulo das Bermudas. A explicação dada pelos pesquisadores é a de que os solos do oceano liberam gás metano, que é responsável por diminuir a capacidade de flutuação dos barcos, que, dependendo da concentração e do local, podem afundar repentinamente. Esse gás é também liberado em forma de bolhas na atmosfera, podendo reagir com faíscas liberadas pelo motor dos aviões, que correm o risco de explodirem, ou simplesmente provocar o desgaste dos motores. Apesar dessa explicação, já havia outras hipóteses ligeiramente comprovadas que afirmavam que os acidentes eram casuais, ligados à falta de combustível, problemas técnicos e falhas humanas. Em alguns casos, as ocorrências nem chegaram a acontecer dentro do triângulo especificamente, mas em localidades relativamente próximas. Já a explicação para o mau funcionamento das bússolas é mais conhecida. Trata-se de um fenômeno conhecido como variação de bússola, em que o instrumento passa a apontar para o norte geográfico e não para o polo norte magnético. Esse fenômeno ocorre em outras localidades também e é de conhecimento comum entre aqueles que entendem de técnicas de navegação. Caso algum operador mais inexperiente utilize a bússola sem fazer as devidas correções, fatalmente se perderá, aumentando as chances de naufrágio. No entanto, essas explicações parecem ainda não convencer todas as pessoas, enquanto que algumas continuam defendendo a hipótese de que os desaparecimentos são causados por aliens ou por um monstro marinho, enquanto ainda há outros que acreditam ser o resultado de uma maldição antiga. Independentemente do que esteja causando os desaparecimentos, é certo que o Triângulo das Bermudas continuará sendo um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Se você deseja explorar mais sobre este tema e outros temas, se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Comente abaixo qual a sua opinião sobre esse intrigante assunto. Obrigado por assistir e até a próxima. Você conhece a teoria dos chamados Nephilim? Essa teoria defende que gigantes habitaram a Terra no passado. Será que existiram seres humanos de proporções épicas caminhando entre nós há milênios? É sobre isso que vamos abordar neste vídeo. A história da humanidade está repleta de lendas e mitos sobre gigantes. Essas histórias são encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo, desde os gigantes mitológicos da Grécia Antiga até as lendas dos Nephilim mencionados na Bíblia. Mas será que essas histórias são apenas contos de fadas ou há alguma base de verdade nelas? Segundo essa teoria, os gigantes teriam coexistido com os humanos em um passado distante. Alguns acreditam que eles teriam sido uma raça separada, enquanto outros sugerem que seriam uma variação humana de tamanho descomunal. A história de Davi e Golias também seria citada como um exemplo de encontro entre humanos e gigantes. Nephilim é um termo derivado do hebraico Nafal, que significa ele caiu, sendo interpretado por muitos como o significado de anjos caídos. Os gigantes são mencionados na Bíblia em vários lugares, por exemplo, Gênesis 6:4, Josué 12:4. Og, o rei de Bazã, Deuteronômio 3:11, o povo gigante em Canaã que os espiões de Moisés relataram, Números 13:30, 33, Golias, 2 Samuel 21:19, e os Anaquins, Deuteronômio 9:1-2, são todos exemplos de gigantes nas Escrituras. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Bíblia dos judeus, traduziu o termo pela palavra grega que significa, literalmente, nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Lutero, por sua vez, traduziu Nephilim como tiranos, pois, segundo sua interpretação, caíram sobre o povo e os oprimiram. O livro de Enoque, por exemplo, relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. Ao que tudo indica, os gigantes que aparecem no Velho Testamento bíblico deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins,
mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo, conforme 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Aqueles que defendem a teoria dos gigantes apontam para evidências arqueológicas intrigantes encontradas em diferentes partes do mundo. Desde pegadas gigantes fossilizadas até esqueletos de proporções impressionantes, há muitos indícios que sugerem a existência desses seres na antiguidade. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os Nefilins, bem como os escritos de Zecharia Sitchin que ao se referir aos Anunnakis das tabuletas dos povos sumérios também apontam para os Nefilins. No entanto, os céticos argumentam que muitas dessas supostas evidências são mal interpretadas ou simplesmente falsas. A análise científica de alguns achados arqueológicos sugere que as pegadas gigantes podem ser resultado de processos naturais, e não de seres humanos gigantes. Segundo Adam Clarke, a tradução de Nephilim como gigantes é um erro. O texto de Gênesis faz uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam os Nephilim, homens caídos e nascidos da terra, com a mente animalesca e diabólica, contrastando com os filhos de anjos. Esta distinção seria entre os pecadores e os santos. Os Nephilim teriam se tornado Giborim, do hebraico Gabar, eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores ou heróis. Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch também atribuem a tradução de Nephilim como gigantes a um erro. Segundo estes autores, a interpretação de Gênesis 6:4 é controversa, porém eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, filhos de Deus, e filhas dos homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses, demônios ou anjos-homens. Segundo Keil e Delitzsch, os Nephilim, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. A teoria dos gigantes continua sendo objeto de debate acalorado entre estudiosos e pesquisadores. Alguns a consideram apenas um produto da imaginação humana, enquanto outros defendem que há mais para descobrir nesse intrigante mistério. Independentemente de acreditar ou não na existência dos gigantes, é inegável que a teoria desperta nossa imaginação e nos faz questionar o que realmente aconteceu em nosso passado distante. A arqueologia e a ciência continuam nos fornecendo novas informações, e quem sabe, um dia, poderemos resolver esse mistério de uma vez por todas. Se você conhece alguma história, opinião ou tem alguma informação sobre gigantes, compartilhe conosco nos comentários abaixo, gostaríamos de saber o que você pensa sobre esse assunto intrigante. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado e até o próximo vídeo. Você deve ter acompanhado as notícias dos últimos dias, falando sobre os avistamentos acontecidos em diversas partes dos Estados Unidos. Mas o que seriam esses objetos? Quem estaria por trás dessa tecnologia? Hoje, vamos adentrar um dos maiores mistérios que fascinam a humanidade há séculos: os OVNIs. Ou como preferimos chamar, objetos voadores não identificados. O que são esses fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade? Será que estamos realmente sozinhos no universo? E o que está sendo escondido das pessoas em relação a avistamentos e informações sobre esses objetos misteriosos? Prepare-se, porque neste vídeo vamos analisar avistamentos reais, teorias intrigantes sobre vida extraterrestre e até o que pode estar sendo ocultado por governos e organizações ao redor do mundo. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o universo. Comecemos pelo começo. O termo OVNI não significa necessariamente que estamos falando de espaçonaves alienígenas. Em sua definição, OVNI significa literalmente objeto voador não identificado. Ou seja,
tudo o que vemos no céu que não conseguimos explicar imediatamente entra na categoria de OVNI. Ao longo dos anos, milhares de avistamentos foram registrados ao redor do mundo, desde luzes estranhas no céu até objetos em formas geométricas e até movimentações que desafiam as leis da física. Mas o que faz esses avistamentos se destacarem? O que há de tão peculiar nesses relatos? O mistério que envolve esses avistamentos é o que mantém a busca por respostas viva e a curiosidade humana sem limites. O mais interessante sobre OVNIs não é apenas o fenômeno em si, mas como ele mexe com nossa percepção do mundo, nos levando a questionar o que está além da nossa compreensão. Mas e o que dizer sobre os recentes avistamentos ocorridos por diversos estados dos Estados Unidos recentemente? Primeiramente, vamos ver o que os representantes do governo americano têm dito sobre esse assunto. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Depois de semanas de mistério, a Casa Branca disse que o avistamento de OVNIs na costa dos Estados Unidos são drones ou helicópteros militares e que não há perigo para a segurança nacional. Isso é o que sabemos até o momento, mas como bons questionadores, não poderíamos deixar de explorar outras possibilidades. E aqui temos algumas teorias que podemos considerar para que você faça sua própria análise. A teoria dos drones ou balões. Algumas pessoas sugerem que os avistamentos não passam de drones ou até mesmo balões meteorológicos, que também possuiriam a função de distrair as pessoas para algo mais absurdo que supostamente estaria acontecendo por trás dos bastidores. A teoria sugere que, enquanto a mídia distrai o povo com uma notícia, algo acontece por trás das câmeras. A teoria de tecnologia militar americana. Outra teoria é de que os avistamentos são apenas de tecnologia própria americana, desenvolvida em projetos secretos do governo. Isso explicaria o porquê esses objetos não identificados conseguem sobrevoar a maior potência bélica do mundo e não são abatidos ou, pelo menos, perseguidos. Segundo essa teoria, essa seria uma forma dos Estados Unidos demonstrarem aos seus inimigos geopolíticos que possuem poderio bélico acima da compreensão de seus opositores, buscando causar temor e aumentar sua influência e poder de persuasão nas políticas externas. A teoria dos extraterrestres. Talvez essa teoria seja a mais comentada entre as pessoas e também a que faz maior sucesso. Muitos defendem de que esses avistamentos são, na verdade, tecnologia extraterrestre, como uma espécie de desacobertamento de outras raças que habitam o nosso universo. Seriam esses seres amigos ou inimigos? E qual seria o interesse deles aqui conosco? O que faria com que eles se revelassem justamente agora? O que você pensa sobre todas essas teorias? Apesar de todas as dúvidas e da turbulência midiática, até o presente momento do lançamento desse vídeo, nenhuma dessas teorias foi confirmada. Indo além na questão ufológica, vamos recordar de alguns dos avistamentos mais famosos de OVNIs, que continuam a ser debatidos até hoje. O caso de Roswell, 1947. Um dos avistamentos mais conhecidos, que gerou centenas de teorias. Em julho de 1947, um suposto OVNI teria caído nas proximidades de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. O exército inicialmente divulgou um comunicado afirmando que um disco voador havia sido encontrado. Porém, horas depois, eles recuaram e disseram que se tratava de um balão de espionagem. Desde então, muitas pessoas acreditam que o governo dos Estados Unidos tenha encoberto o caso, alterando informações sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Esse caso ficou tão emblemático
que até hoje, quase 80 anos depois, ele continua a ser um dos maiores pontos de discussão sobre OVNIs e supostas conspirações. O caso do OVNI de Phoenix, 1997. Outro avistamento impactante aconteceu em Phoenix, Arizona, também nos Estados Unidos. Milhares de pessoas testemunharam uma formação de luzes brilhantes que se moviam em um padrão geométrico peculiar. A explicação oficial para esse avistamento foi que eram flares militares, mas quem presenciou o fenômeno não concorda com essa versão. O que era aquele objeto imenso e silencioso que pairou no céu por horas? A falta de explicações convincentes gerou uma onda de teorias que até hoje são discutidas entre os pesquisadores. Esses são apenas 2 exemplos de inúmeros relatos ao redor do mundo. E há uma razão pela qual esses casos continuam a ser debatidos. Eles desafiam a lógica e a compreensão humana. E como você deve estar percebendo, essa questão vai muito além de simples luzes no céu. Além de Roswell e Phoenix, há outros casos que se destacaram ao longo da história e que continuam a gerar discussões intensas entre especialistas e entusiastas do fenômeno OVNI. Vamos explorar mais 3 desses casos. O caso de Los Angeles. O bombardeio de Los Angeles, 1942. Em 25 de fevereiro de 1942, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, os moradores de Los Angeles, na Califórnia, viveram uma das noites mais tensas de sua história. Às 3h15 da madrugada, os radares de defesa da cidade detectaram a presença de um objeto desconhecido no céu. Temendo que fosse um ataque japonês, como o ataque a Pearl Harbor meses antes, a defesa costeira abriu fogo contra o objeto. Baterias antiaéreas dispararam centenas de projéteis, iluminando o céu com uma chuva de tiros e explosões. No entanto, o misterioso objeto não foi derrubado, e muitos afirmaram que ele não apresentava nenhum comportamento agressivo, nem estava ameaçando a cidade de forma alguma. Após o bombardeio, o exército dos Estados Unidos alegou que o incidente foi causado por um alarme falso e que o objeto teria sido, na verdade, um balão meteorológico. No entanto, as testemunhas que estavam no local e os registros fotográficos não corroboram essa explicação. Até hoje, muitos acreditam que os acontecimentos de Los Angeles foram um dos maiores e mais enigmáticos avistamentos de OVNIs na história dos Estados Unidos. O caso de Varginha, 1996. O caso de Varginha, ocorrido no Brasil em 1996, é frequentemente comparado ao famoso incidente de Roswell, nos Estados Unidos. Em janeiro daquele ano, 3 jovens mulheres de Varginha, uma cidade no interior de Minas Gerais, afirmaram ter visto uma criatura estranha, de pele marrom e olhos vermelhos, em uma área isolada perto da cidade. Além disso, várias testemunhas relataram a observação de um objeto voador em forma de disco que teria caído nas proximidades. Logo após o avistamento, começaram a surgir rumores sobre a presença de autoridades militares na região, que supostamente teriam recolhido uma nave extraterrestre e possivelmente até capturado seres alienígenas. A história ficou conhecida como o Roswell brasileiro. Mas, ao contrário do caso norte-americano, o governo brasileiro não reconheceu oficialmente o ocorrido, mantendo o segredo sobre os eventos de Varginha. Apesar da falta de uma explicação oficial, o caso continua a ser um dos mais discutidos e debatidos entre ufólogos e entusiastas do fenômeno. O caso de Rendlesham Forest, 1980. Outro caso altamente intrigante aconteceu na floresta de Rendlesham, na Inglaterra, em dezembro de 1980, e é frequentemente chamado de Roswell britânico. Esse incidente envolveu uma série de avistamentos de OVNIs e interações entre os militares britânicos e o que parecia ser uma nave extraterrestre. Tudo começou quando soldados da base aérea de Woodbridge, na região de Suffolk,
avistaram uma luz brilhante e pulsante no meio da floresta. Ao se aproximarem da área, os militares relataram ter visto um objeto metálico e triangular, com luzes piscando, que parecia pousar e depois se mover rapidamente em direções impossíveis. Eles também relataram efeitos estranhos, como eletrônicos mal funcionando e marcas misteriosas no solo onde o OVNI teria pousado. O caso foi rapidamente encoberto e considerado confidencial pelo governo britânico, mas os relatos dos soldados que estiveram no local e o fato de o evento ter ocorrido em uma base militar altamente segura aumentaram a credibilidade do caso. Até hoje, muitos acreditam que o caso de Rendlesham seja um dos mais bem documentados e misteriosos avistamentos de OVNIs da história moderna. Agora, em termos gerais, outra teoria que tem ganhado as redes sociais e a boca do povo é sobre o suposto envolvimento dos governos e organizações secretas. Os comentários giram em torno da seguinte pergunta: o que os governos sabem e o que estão tentando esconder? Nos últimos anos, alguns documentos desclassificados trouxeram à tona informações sobre o que os governos estão fazendo em relação aos OVNIs. O famoso Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, por exemplo, anunciou oficialmente a existência de seu programa AATIP, Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, que investigava objetos aéreos não identificados. Esse programa, que permaneceu em segredo por anos, teve seu fim anunciado em 2017, mas a verdade é que ele deixou muitas dúvidas. Será que o programa realmente acabou ou será que ele apenas se transformou em algo mais secreto e avançado? Além disso, o próprio governo dos Estados Unidos revelou uma série de vídeos gravados por pilotos militares, que mostram encontros com OVNIs de alta velocidade e com características que parecem desafiar as leis da física, como o movimento em ângulos impossíveis e mudanças bruscas de velocidade. Além disso, os governos de outros países, como o Brasil e o Reino Unido, também têm registros de avistamentos que foram, de certa forma, oficializados e, em muitos casos, não explicados de forma convincente. Então, por que tanto sigilo? O que mais está sendo ocultado? Para muitos, isso indica que os governos sabem mais do que estão dispostos a nos contar, e isso alimenta ainda mais a teoria de que estamos sendo visitados por inteligências de outros planetas ou dimensões. Entre essas teorias, algumas são bastante intrigantes, tais como as teorias sobre vida extraterrestre. E agora chegamos à grande questão: será que estamos sendo visitados por seres de outros planetas? A ideia de vida extraterrestre não é nova. Desde a antiguidade, há relatos de figuras misteriosas e eventos que poderiam ser interpretados como visitas de seres de outros mundos. Mas com o avanço da ciência, especialmente com a exploração espacial, a possibilidade de vida fora da Terra se tornou um debate mais sério. A teoria dos antigos astronautas. Uma das teorias mais interessantes é a de que seres extraterrestres visitaram a Terra no passado e influenciaram culturas antigas. Erich von Däniken, autor do famoso livro O que os deuses astronautas nos contaram, argumenta que os avanços tecnológicos e os conhecimentos de civilizações antigas não podem ser explicados apenas pela evolução humana. De acordo com ele, essas civilizações foram visitadas por alienígenas. Monumentos como as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca no Peru e as estátuas da Ilha de Páscoa, entre outros, seriam evidências de uma influência extraterrestre em tempos antigos. A hipótese do Grande Filtro. Outra teoria interessante é a hipótese do Grande Filtro. Ela sugere que, embora o universo seja vasto e cheio de planetas potencialmente habitáveis, há uma barreira que impede a vida de evoluir até um estágio em que possa se comunicar ou viajar pelo cosmos. Isso levanta a questão: se estamos vendo OVNIs, será que estamos observando uma civilização avançada que conseguiu ultrapassar esse filtro? E mais,
Será que a Terra já passou por esse filtro e não percebeu? Talvez a explicação para o paradoxo de Fermi, que questiona por que ainda não encontramos outras civilizações, seja essa. A maioria delas já se extinguiu devido ao grande filtro. OVNIs e ciência. O que a física diz? Como os cientistas tentam entender os fenômenos dos OVNIs? A física moderna, especialmente com teorias como a relatividade de Einstein e a mecânica quântica, nos diz que os distúrbios no espaço-tempo podem teoricamente permitir viagens a distâncias imensas. Mas como seria possível que esses objetos fossem de fora do nosso sistema solar? Alguns cientistas acreditam que a resposta está nas teorias de buracos de minhoca, ou vias rápidas no espaço-tempo, que poderiam permitir que um OVNI percorresse vastas distâncias em um tempo extremamente curto. Esses buracos de minhoca são como atalhos através do espaço-tempo, permitindo viagens rápidas entre pontos distantes do universo. Outra teoria interessante são os dispositivos de antigravidade. Alguns estudiosos especulam que os OVNIs podem ser movidos por tecnologias baseadas em antigravidade, permitindo que se movam sem resistência atmosférica e de forma altamente eficiente. Mas, e o que podemos esperar para o futuro? A grande pergunta que permanece é: o que o futuro nos reserva sobre a descoberta de vida extraterrestre? Nos últimos anos, muitos avanços foram feitos na exploração espacial, como os rovers em Marte e a busca por exoplanetas. A NASA e outras agências espaciais estão mais próximas do que nunca de encontrar sinais de vida fora da Terra. Será que estamos à beira de uma grande revelação? Existe uma possibilidade real de encontrarmos sinais de vida inteligente em algum lugar do universo? O Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, continua sua busca, ouvindo o cosmos em busca de sinais que possam indicar a presença de outras civilizações. E os casos de eventos envolvendo objetos voadores não identificados, que até hoje não foram devidamente explicados, o que seriam eles? Qual o mistério que envolve esses acontecimentos? E os recentes avistamentos nos Estados Unidos? Qual seria o mistério por trás dessas luzes intrigantes que têm iluminado os céus nas últimas semanas? Será que teremos respostas oficiais? A boa notícia é que o fenômeno dos OVNIs está sendo abordado de forma mais aberta e é possível que, em um futuro não muito distante, mais informações cruciais sejam divulgadas, permitindo uma compreensão mais clara sobre o que está acontecendo no céu. E quem sabe se realmente não estamos sozinhos no universo. Agora, eu quero saber de você. O que acha de tudo isso? Estamos sendo visitados por alienígenas? Ou há uma explicação mais simples para os avistamentos? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de mais vídeos como esse. Nos vemos em breve. Até mais. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para pensar no que realmente existe por baixo de nossos pés? Em um mundo repleto de mistérios e curiosidades, o que se esconde no interior da Terra é algo que sempre despertou fascínio e intriga. O que será que está abaixo da superfície, em camadas profundas que mal conseguimos imaginar? Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante ao mundo subterrâneo, explorando segredos escondidos, teorias intrigantes e até descobertas surpreendentes sobre o que realmente existe abaixo da crosta terrestre. Será que há civilizações perdidas? Recursos desconhecidos ou mistérios antigos enterrados há milhares de anos? Ou será que o que está lá embaixo é ainda mais enigmático do que podemos conceber? Fique com a gente até o final, porque o que você vai descobrir pode desafiar tudo o que você pensa sobre o que há no interior da Terra. Para começarmos nossa jornada, é importante entender o que a ciência sabe até agora sobre o interior do nosso planeta. A Terra, como você provavelmente já sabe, é composta por várias camadas,
e a mais próxima da superfície é a crosta, que é onde vivemos. Abaixo dela temos o manto, que ocupa a maior parte do volume do planeta. E mais abaixo, o núcleo, que é o centro quente e denso da Terra. Mas a questão é: como podemos saber o que realmente está lá dentro se não podemos acessar essas profundezas? A resposta vem da geofísica, uma ciência que estuda a Terra por meio das ondas sísmicas. Quando ocorre um terremoto, essas ondas viajam pelo interior da Terra, e ao analisar seu comportamento, podemos mapear essas camadas. No entanto, a ideia de entrar nas profundezas da Terra é ainda um grande desafio. A perfuração mais profunda já realizada pela humanidade foi o Poço Superprofundo de Kolsky, na Rússia, que alcançou pouco mais de 12 quilômetros de profundidade. E ainda estamos longe de alcançar o manto, que está a mais de 30 quilômetros de profundidade em algumas regiões. Mas, e as histórias de mundos subterrâneos? Desde a antiguidade, diversas culturas criaram mitos sobre o que poderia estar escondido debaixo da terra. Um exemplo clássico vem da mitologia grega, onde os gregos acreditavam no mundo de Hades, um reino subterrâneo governado pelo deus das sombras. O conceito de um mundo abaixo da superfície, com civilizações, seres fantásticos ou até mistérios ocultos, está presente em muitas culturas ao redor do mundo. Há também teorias que falam de buracos negros no interior da Terra, ou mesmo que a Terra seja oculta e possua civilizações dentro dela. Será que isso é apenas fantasia ou existe algum fundamento para essas crenças? Agora, vamos para os aspectos mais concretos e surpreendentes. Sabia que existem cidades subterrâneas ao redor do mundo? Não estamos falando apenas de minas de carvão ou túneis de metrô, mas de impressionantes complexos construídos por seres humanos para abrigar várias pessoas durante longos períodos. Derinkuyu, na Turquia, é um exemplo fascinante. Trata-se de uma cidade subterrânea que pode ter abrigado até 20 mil pessoas, com vários andares, passagens secretas, poços de água e ventilação. Essa cidade impressionante foi construída para proteger seus habitantes de invasões e ataques. Mas o que realmente intriga os pesquisadores é como eles conseguiram construir algo tão complexo sem ferramentas modernas. Como essa cidade foi feita e por quem? Será que Derinkuyu esconde mistérios antigos? O que sabemos é que ela foi abandonada por muito tempo e ainda contém passagens secretas que continuam sendo exploradas. Outro exemplo é a cidade subterrânea de Naurs, na França, um complexo de túneis que remonta ao século XIII, usado principalmente durante as guerras mundiais para proteger os cidadãos dos ataques. Imagine quantos segredos ainda estão guardados nesse labirinto subterrâneo. E se eu te dissesse que algumas cavernas e cavernas subterrâneas têm mistérios ainda mais profundos? Uma das mais conhecidas é a Caverna de Lascaux, na França, famosa pelas suas pinturas rupestres. A caverna foi descoberta em 1940 e contém desenhos de mais de 17 mil anos feitos por nossos antepassados. Mas o que muitos não sabem é que as cavernas de Lascaux foram fechadas para o público após o surgimento de fungos nas paredes, o que ameaça as pinturas. Por trás dessas pinturas, muitos acreditam que há mais do que simples arte pré-histórica. Seriam mensagens secretas de uma civilização que sabia algo que nós ainda não entendemos? Outras cavernas, como a Caverna de Paititi, na Amazônia, são rodeadas de lendas de que elas guardam os tesouros perdidos dos Incas, uma verdadeira fortaleza subterrânea recheada de ouro e artefatos históricos, mas nunca encontrada. Como poderia uma cidade inteira ser escondida por tanto tempo? Quais são os segredos que ela guarda? Agora, vamos entrar em um campo ainda mais enigmático e misterioso. Existem teorias de que, abaixo da superfície da Terra, podem existir bases secretas de seres alienígenas. A ideia de que extraterrestres poderiam estar vivendo em nosso planeta, escondidos em cavernas subterrâneas, já foi amplamente discutida.
Alguns acreditam que há portais dimensionais ou até base de naves alienígenas nas profundezas da Terra. Teorias conspiratórias falam sobre avistamentos de OVNIs vindos debaixo da Terra, e há rumores de que governos ao redor do mundo estariam ocultando essas descobertas. Será que esses mistérios subterrâneos são apenas teorias ou estamos realmente lidando com algo muito maior? O que está realmente abaixo da superfície da Terra? Sabemos que o que existe no interior do nosso planeta ainda é um grande mistério para a ciência, e o que descobrimos até agora é apenas a ponta do iceberg. As histórias de civilizações perdidas, cidades subterrâneas, mistérios antigos e até teorias extraterrestres continuam a nos fascinar. Mas o que será que realmente se esconde nas profundezas? O que mais ainda podemos descobrir sobre o que está abaixo de nossos pés? A verdade é que há muito mais para ser explorado, e muitos dos mistérios do mundo subterrâneo ainda estão esperando para serem desvendados. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades e mistérios incríveis. E claro, compartilhe com seus amigos que também são fascinados por enigmas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Você já parou para pensar sobre como a humanidade surgiu? Como nós, seres humanos, evoluímos e nos tornamos a espécie dominante do planeta? A resposta para essa pergunta é uma das maiores incógnitas da história, e ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para tentar explicar nossa origem. Mas o que você talvez não saiba é que algumas dessas teorias são tão loucas e improváveis que podem fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre o assunto. Hoje, vamos explorar as teorias mais insanas e intrigantes sobre a origem da humanidade, que vão fazer você olhar para a nossa história com uma nova perspectiva. Fique com a gente até o final, porque você vai se surpreender com o que essas teorias podem revelar sobre o nosso passado. Vamos lá? Antes de entrarmos nas teorias mais loucas, é importante lembrar da explicação científica que dominou o debate por séculos: a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin no século XIX. Segundo Darwin, os seres humanos evoluíram de ancestrais primatas ao longo de milhões de anos, com base em mutação genética e seleção natural. Porém, nem todo mundo aceita essa teoria como a única explicação. Ao longo do tempo, muitas hipóteses alternativas surgiram, algumas até mais ousadas do que você pode imaginar. Vamos começar com uma das teorias mais fascinantes, mas também mais controvérsias: a teoria dos astronautas antigos. Imagine que a humanidade não tenha evoluído sozinha, mas sim com a ajuda de seres extraterrestres. Essa é a premissa da famosa teoria dos astronautas antigos. Proposta por Erich von Däniken em seu livro Eram os Deuses Astronautas? Essa teoria sugere que, há milhares de anos, alienígenas visitaram a Terra, influenciaram o desenvolvimento da civilização humana e até ensinarem aos humanos conhecimentos avançados de arquitetura, matemática e astronomia. De acordo com os defensores dessa teoria, esses visitantes cósmicos não só ajudaram a moldar as primeiras sociedades, como também podem ter alterado geneticamente os primeiros humanos para acelerarem sua evolução. Os deuses antigos seriam, na verdade, astronautas de outro planeta. Para muitos, as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca no Peru e as estruturas megalíticas em diversos pontos do mundo são evidências de que essas civilizações antigas tiveram contato com tecnologias extraterrestres. Mas o que você acha disso? Será que nossos ancestrais realmente receberam visitas de seres de outro planeta? Ou seria tudo fruto de uma interpretação exagerada de eventos antigos? Se você acha que a ideia dos astronautas antigos é insana, espere até ouvir a próxima teoria. Você já imaginou que a Terra pode ser oca? Isso mesmo, terra oca.
A teoria da Terra Oca sugere que, em vez de um núcleo sólido, o interior do nosso planeta seria vazio, com um vasto mundo subterrâneo habitado por seres humanos ou até por civilizações inteiras. Essa ideia ganhou popularidade no século XVII, quando o astrônomo Edmund Halley sugeriu que a Terra podia ter cavernas enormes ou buracos no centro, com uma civilização vivendo lá dentro. Os defensores dessa teoria acreditam que em algum lugar no interior da Terra há mundos inteiros, florestas e até estruturas que permanecem ocultas. Seria possível que nossos ancestrais se esconderam ou até viveram nesse mundo subterrâneo por algum tempo? Ou talvez alguns ainda estejam lá, vivendo uma vida paralela à nossa, fora do nosso alcance. Essa teoria é maluca, mas para alguns ela é uma explicação para diversos mistérios não resolvidos. Uma das teorias mais polêmicas sobre a origem da humanidade vem da criação inteligente, que propõe que a vida humana não é resultado de uma evolução aleatória, mas sim de um projeto muito bem elaborado de uma inteligência superior. Segundo essa teoria, os humanos foram criados por seres divinos ou uma força cósmica com um propósito específico e, portanto, não houve um longo processo evolutivo de primatas até humanos, como Darwin sugeriu. Defensores dessa ideia acreditam que a perfeição de nossos corpos, as complexidades biológicas e as leis do universo são indícios de que houve um design inteligente por trás de nossa criação. Algumas versões extremas dessa teoria vão além e sugerem que essa inteligência não vem de um Deus, mas sim de extraterrestres ou de uma civilização avançada que, em algum momento da história, criaram os seres humanos como parte de um projeto. E que tal a teoria de que tudo o que conhecemos pode não ser real? Que, na verdade, nós estamos vivendo dentro de uma simulação controlada por uma inteligência muito mais avançada do que a nossa? Essa teoria, popularizada por figuras como o físico Nick Bostrom, sugere que a humanidade não passou por uma evolução natural, mas sim que estamos sendo simulados por uma espécie superior, provavelmente em uma era futura. Segundo essa teoria, a nossa realidade não é mais do que um código de computador, e tudo o que percebemos como realidade pode ser fruto de um experimento ou simulação em um computador super avançado. Você já imaginou que todas as nossas escolhas, experiências e até mesmo nossa evolução possam ser programadas? Essa ideia já foi abordada em filmes como Matrix, mas a verdade é que ela começa a ganhar mais atenção dentro da comunidade científica. E, acredite ou não, alguns dos maiores filósofos e cientistas têm explorado a ideia de que nós somos, de fato, parte de uma gigantesca simulação. Agora que você conheceu algumas das teorias mais malucas sobre a origem da humanidade, o que você acha? Qual delas parece mais plausível para você? Ou será que a verdadeira origem da nossa espécie continua sendo um grande mistério? A humanidade sempre teve o desejo de entender de onde viemos e qual é o nosso propósito no universo. Mas, como vimos hoje, as respostas podem ser muito mais enigmáticas e complexas do que qualquer explicação científica pode oferecer. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mais mistérios e curiosidades sobre a história da humanidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada pelo desconhecido. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos mergulhar em um dos maiores mistérios e conspirações que rondam o mundo moderno, um lugar que até hoje gera curiosidade e especulação. A Área 51. Você provavelmente já ouviu falar dessa base secreta localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e se já tem algum conhecimento sobre ela, sabe que há muitas perguntas sem respostas. Será que ali são armazenados extraterrestres? Ou talvez tecnologia alienígena? Ou, quem sabe, será que a Área 51 está envolvida em experimentos secretos do governo?
Neste vídeo vamos explorar as teorias, mitos e fatos sobre a Área 51 e tentar entender por que esse local tão secreto continua sendo objeto de tantas conspirações. Então fique com a gente até o final, porque você vai se surpreender com o que está por trás dessa base misteriosa. Antes de mergulharmos nas conspirações e teorias, é importante entender o que realmente é a Área 51. A base está localizada no Nevada Test and Training Range, uma região remota e desértica dos Estados Unidos, e oficialmente é conhecida como Groom Lake. Desde sua criação nos anos 1950, a Área 51 foi altamente secreta, e durante décadas as informações sobre o que acontecia ali foram mantidas sob sigilo absoluto. Inicialmente, a base foi usada para o desenvolvimento e testes de aeronaves experimentais, como o famoso avião de espionagem U-2, e posteriormente o SR-71 Blackbird, um dos aviões mais rápidos e secretos já feitos. O governo dos Estados Unidos, durante anos, evitou comentar qualquer detalhe sobre a base, o que só fez aumentar a especulação sobre o que realmente acontecia ali. Foi nos anos 1980 que as primeiras teorias sobre extraterrestres relacionadas à Área 51 começaram a ganhar força. Um ex-funcionário da base, chamado Bob Lazar, fez uma declaração bombástica. Ele alegou que havia trabalhado em um projeto secreto na Área 51, onde supostamente estudava naves alienígenas e até tecnologia de propulsão extraterrestre. Bob Lazar afirmava que havia visto naves alienígenas armazenadas em instalações subterrâneas da base e que o governo estava estudando como reverter a engenharia dessas naves para aproveitar tecnologias avançadas, como a antigravidade. Lazar também afirmou que havia visto corpos alienígenas e que a Área 51 era, na verdade, o local onde o governo dos Estados Unidos realizava experimentos envolvendo seres de outros planetas. Essas alegações geraram um enorme debate público, e embora Lazar tenha sido ridicularizado por muitos, o interesse sobre a Área 51 cresceu exponencialmente. De fato, até hoje, muitos acreditam que o governo esconde algo extremamente secreto lá, especialmente no que diz respeito a tecnologias extraterrestres. A história da Área 51 também está intimamente ligada ao famoso incidente de Roswell, ocorrido em 1947, quando um disco voador, supostamente, teria caído em uma fazenda no Novo México. O governo inicialmente afirmou que era um balão meteorológico, mas depois mudou sua versão, dizendo que se tratava de um dispositivo secreto militar. No entanto, os rumores de que um OVNI real teria caído em Roswell começaram a se espalhar rapidamente, e muitos acreditam que os restos da nave alienígena e até os corpos dos extraterrestres foram secretamente levados para a Área 51 para estudo. Alguns teóricos afirmam que o governo americano sabia o que aconteceu em Roswell, mas não quis divulgar a verdade, temendo causar pânico e desconfiança pública. Para eles, a Área 51 é a chave para entender o que realmente aconteceu em Roswell, e talvez até o primeiro contato com extraterrestres. Além de Bob Lazar e Roswell, muitos outros rumores e teorias excêntricas surgiram ao longo dos anos. Algumas das mais loucas e intrigantes envolvem projetos secretos realizados na Área 51. Uma dessas teorias fala do Projeto Aurora, que seria um programa de aeronaves hipersônicas de tecnologia extraterrestre. Algumas pessoas acreditam que a Área 51 abrigaria aeronaves que são capazes de viajar em velocidades superiores à velocidade do som e até de viajar no tempo ou entre dimensões. Além disso, outras teorias afirmam que a base estaria envolvida em experimentos genéticos secretos, com extraterrestres e até híbridos humanos alienígenas. Já imaginou? A ideia de que o governo estaria tentando criar seres híbridos como parte de um experimento com tecnologias alienígenas soa como algo saído de um filme de ficção científica, mas a verdade é que as conspirações sobre isso
são inúmeras. Em 2019, o mundo presenciou um dos eventos mais insanos ligados à Área 51. Foi criado um evento no Facebook chamado Storm Area 51. They Can't Stop All of Us. Ataquem a Área 51. Eles não podem parar todos nós, que rapidamente se tornou viral. Milhões de pessoas se inscreveram para participar da ação, onde o objetivo era invadir a base e descobrir os segredos ocultos sobre os extraterrestres. Embora o evento tenha sido inicialmente planejado de forma brincalhona, com muitos participantes tentando entrar para tirar fotos ou apenas fazer piadas, as autoridades dos Estados Unidos se prepararam para a possibilidade de um grande confronto. Embora a invasão nunca tenha acontecido, o evento gerou uma onda de discussões sobre a Área 51, e os mitos que a cercam continuam vivos até hoje. Apesar de todas as teorias e conspirações, a verdade é que até hoje, muito pouco sobre a Área 51 foi revelado. O governo dos Estados Unidos, por meio da Força Aérea, ainda mantém um silêncio absoluto sobre o que acontece dentro da base. No entanto, em 2013, a CIA finalmente confirmou que a Área 51 foi usada para testar aeronaves secretas, como o U-2 e o SR-71, mas as alegações sobre extraterrestres e naves alienígenas nunca foram comprovadas. Será que os mistérios sobre a Área 51 algum dia serão revelados ao público? Ou será que a base continuará sendo o maior segredo do governo americano? Quem sabe, talvez um dia nós possamos finalmente descobrir a verdade sobre esse local enigmático. A Área 51 é, sem dúvida, um dos lugares mais misteriosos e discutidos do planeta. Com tantas teorias e conspirações envolvidas, é difícil saber o que é real e o que é apenas ficção. O que sabemos é que a base continua sendo sinônimo de segredo, e tudo o que podemos fazer é especular sobre o que está realmente escondido lá. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre mistérios, conspirações e curiosidades, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.